Ele foi abandonado pela deusa por ser um erangteiro com a habilidade mais fraca, mas acaba se tornando extremamente poderoso e evolui até se tornar o mais forte. A história começa com um garoto chamado Mamori, e logo descobrimos que ele é solitário devido a uma infância traumática. Sua turma está em uma excursão, mas o presidente da turma, Aika, é intimidada por um garoto chamado Omata, que toma seu livro sem motivo algum. Todos parecem ignorar a situação, mas Mamori pensa em ajudá-la, e mesmo sabendo que não pode fazer nada, ele se levanta e diz para Omata devolver o livro de Aika. Omata se pergunta o que ele vai fazer a respeito, mas o aluno Chad da turma, Takuto, intervém e diz a Omata para devolver o livro. Ele comenta que não se importa com Mamori, mas está cansado de ouvir a confusão, então Omata recua e devolve o livro para Aika. Ele se senta e começa a implicar com outro garoto chamado Yasu, mas o professor deles, Tamatsu, finalmente o interrompe. De repente, todos são transportados para outro mundo, e a deusa Vícios os recebe como os heróis escolhidos. Ela explica que eles estão no reino de Alien e foram convocados para derrotar o Imperador Demônio. Os heróis conseguiram derrotá-lo 200 anos atrás, mas ele foi revivido, então ela quer que eles emprestem suas forças mais uma vez. Os alunos ficam confusos e se perguntam se realmente estão em outro mundo, mas Tamatsu os acalma e menciona que ele também não sabe o que está acontecendo, mas acha que devem ouvir Vícios por enquanto. Takuto se questiona o que acontecerá se eles não a ajudarem, e Vícios menciona que não poderão voltar para casa. Ela explica que o ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado Essência do Rei Demônio, e há apenas duas maneiras de obtê-lo. O primeiro método é obter o coração do Rei Demônio, e o segundo é coletar a essência que ele libera após ser derrotado. Usando um colar especial, Omata se recusa a ajudá-la, porque eles não têm nada a ver com o Imperador Demônio, mas Vícios se ajoelha e implora para que eles salvem o mundo. Ayaka se pergunta como ela espera que eles ajudem, já que são apenas humanos, mas Vícios responde que eles têm poderes. Ela ordena que seus soldados tragam um monstro e o deixa matar um de seus prisioneiros, mas logo em seguida o destrói com um feitiço de fogo, o que faz os estudantes acreditarem que realmente estão em outro mundo. Ela pede a todos que acompanhem e diz para colocarem as mãos em uma bola de cristal, que mostrará o quão fortes eles são. Os alunos se aproximam um a um, e quando Omata coloca a mão na bola, uma luz vermelha brilhante deixa Vícios animada, fazendo com que ele comece a se gabar, mas quando chega a vez de Takuto, seu poder quebra a bola, e todos ficam chocados, pois isso significa que ele é um S-Rank, o nível mais alto. Ayaka também atinge o S-Rank, e outra garota consegue o mesmo. Vícios não consegue acreditar que há 3 deles, já que normalmente só há um, no máximo. Mamori é o próximo a tentar, mas sua luz é tão fraca que Vícios nem se dá o trabalho de dizer seu rank, o que faz ele perceber que nem mesmo em outro mundo consegue ser especial. E Azul é o próximo, e Vícios observa que a reação é a mesma do herói sombrio do passado, conhecido como o herói mais forte de todos os tempos, o que faz Azul começar a rir, dizendo que finalmente chegou a sua vez de brilhar. Depois disso, Vícios explica a todos como abrir suas telas de status, e menciona que todos têm habilidades únicas inatas, e novas habilidades também podem ser despertadas mais tarde. Omata se cansa das explicações, e Tamatsu pede para ele não ser rude, mas Omata responde mal, dizendo que ele é apenas um D-Rank. Vícios chama Mamori para frente e revela que eles têm um ritual de se livrar do herói de rank mais baixo para que ele não cause problemas aos outros. Ela diz que ele será enviado para as ruínas abandonadas, mas se conseguir sobreviver e chegar à superfície, ele poderá viver livremente. Mamori se pergunta se as ruínas são perigosas, e Vícios responde que muitos criminosos e heróis foram enviados para lá. Ele diz a ela que possui uma habilidade única de efeito de status, mas ela não se importa, pois habilidades assim geralmente são inúteis, já que tem uma baixa taxa de sucesso e, mesmo quando funcionam, só afetam monstros de baixo nível. Ela observa que seus atributos também são baixos, então, mesmo evoluindo, isso não ajudará. Ele começa a entrar em pânico, e Takudo acha que eles deveriam seguir em frente, mas Yasu se aproxima dele. Ele se lembra de ter ajudado Yasu no passado, então pensa que ele vai retribuir o favor, mas Yasu lhe diz para mostrar respeito, porque ele tem um rank mais alto. Vícios inicia o ritual para enviar Mamori para as ruínas, mas lhe dá uma bolsa, pois todo herói recebe um item único quando é convocado, e a bolsa é o item dele. Ayaka tenta ajudá-lo, mas Vícios a soca, nocauteando-a. Mamori fica furioso e tenta usar sua habilidade de paralisia nela, mas não funciona porque ela tem uma barreira permanente ao seu redor. Takudo testa sua habilidade Dragonic Booster, que causa uma explosão, e Vícios diz para ele tomar cuidado. Ela pergunta a Mamori se ele tem algumas últimas palavras, e ele começa a chorar, mas se lembra de seu passado, onde ele dizia a si mesmo para parar de fingir ser bom, e diz a ela que irá atrás dela se conseguir sobreviver. Mamori é teleportado para as ruínas abandonadas, e tenta abrir sua tela de status, mas não consegue devido à falta de visibilidade, então ele despeja a mãe em sua bolsa. Iluminando seus arredores, um minotauro o ataca de repente, e enquanto tenta fugir, ele cai e pensa que vai morrer,
mas consegue parar os movimentos da criatura com sua habilidade de paralisia, ele fica surpreso, já que Vícius disse que sua habilidade só funcionaria em monstros de baixo nível, e enquanto corre, um monstro-pássaro o ataca, mas sua habilidade funciona novamente. Ele se pergunta se sua habilidade é especial, mas quando verifica sua tela de status, percebe que está quase sem mana, então usa o restante para atingir o monstro com veneno. Ele fica aliviado por ter funcionado, mas o Minotauro aparece de novo e, em vez de desistir, Mamori se prepara para matá-lo, pois é a única maneira de sobreviver. Ele percebe que usou toda a sua mana de bônus, então se pergunta o que acontecerá se usar toda a sua mana natural também. Ele tenta usar sua habilidade de paralisia novamente, mas se surpreende quando ela não funciona, e o sistema informa que ele não pode usar a mesma habilidade repetidamente no mesmo alvo. Então ele usa uma habilidade de sono no Minotauro e, em seguida, aplica veneno, mas fica chocado quando um grande grupo de monstros aparece. Ele continua usando sua habilidade de paralisia, atingindo seu limite, mas o pássaro que ele envenenou morre, e ele subitamente sobe de nível para mais de 200, e sua mana é restaurada. Ele continua paralisando os monstros, e suas habilidades também sobem de nível, permitindo que ele atinja vários monstros ao mesmo tempo. Ele pensa que Vícius é a única em que sua habilidade não funciona, porque desde que foi enviado para as ruínas, teve uma taxa de sucesso de 100%, ele usa seu veneno nos monstros, e conforme eles começam a morrer, ele evolui ainda mais. Ele também usa suas habilidades de sono para que elas subam de nível, e mesmo sabendo que qualquer coisa pode acontecer, ele acha que pode sobreviver, porque é capaz de matar todos os monstros com o poder atual. Ele atinge o nível 500, e enquanto se prepara para acabar com o resto dos monstros, fica surpreso quando eles fogem. Ele coleta tudo que é útil ao seu redor, mas sabe que precisa encontrar comida e água para sobreviver. Após não encontrar nada, ele volta para os monstros que matou e decide comê-los. Mas seus corpos são muito duros, ele não tem forças para se mover. Mas vê que a gema em sua bolsa mudou de cor, e quando a pega, fica chocado ao encontrar comida dentro dela, e se pergunta como isso funciona. Com o passar do tempo, Mamori continua matando todos os monstros que aparecem em seu caminho, mas começa a chorar, e se pergunta por que está fazendo isso. Ele se lembra da época em que seus tios o acolheram, e eles lhe ensinaram o que era bondade, mas ele pensa que ele sente que falhou com eles, pois não sente nada enquanto mata os monstros, mas sabe que precisa aceitar quem se tornou. Ele continua a explorar as ruínas, e ao despejar sua magia em uma gema, uma porta se abre, e ele fica surpreso ao encontrar corpos de pessoas dentro, pois não achava que mais alguém teria chegado tão longe nas ruínas. Ele olha ao redor e encontra um saco de gemas, que decide levar, pensando que serão úteis quando alcançar a superfície. Ele busca nos outros cômodos, mas encontra um que requer muita mana para ser aberto. Ele encontra uma carta ao lado do corpo no quarto. O esqueleto é de um homem chamado Anglin, que uma vez foi conhecido como o Herói Sombrio, e Mamori se lembra de Vícius dizendo que Azul teve a mesma reação do cristal que o Herói Sombrio. A carta menciona que Vícius foi quem enviou Anglin para as ruínas, porque o considerava um estorvo, e ele queria dar algo para a pessoa que lesse a carta. Mamori fica furioso com Vícius, porque ela disse a todos que o Imperador Demônio é o verdadeiro mal. Ele pensa que ela é muito pior, mas percebe que se tornou igual a ela, porque, em vez de querer salvar o mundo, ele só deseja vingança. Mamori procura no saco ao lado de Anglin e encontra um livro sobre artes proibidas, que decide levar consigo, pensando que pode ser útil. Depois disso, ele vê um pergaminho de magia proibida, e não consegue ler o que está escrito, mas imagina que deve ser um feitiço poderoso. Então, ele pensa que, se decifrar o pergaminho, poderá usá-lo como sua carta na manga contra Vícius. Mamori abre o livro de artes proibidas e fica surpreso ao ver um aviso nele, dizendo para ter cuidado com o Devorador de Almas, pois é ele quem matou todos. Ele encontra outra sala e percebe que precisa de uma gema para ser aberta, o que o faz pensar se isso leva à superfície. Porém, ele também fica em alerta, porque se a porta for a saída, então o Devorador de Almas deve estar por perto. Ele olha ao redor e encontra um rosto embutido na parede, mas antes que possa usar a habilidade de paralisia, um laser atinge sua mão. Ele percebe que o feixe é ativado quando ele começa a atacar, e sabe que o Devorador de Almas deve ser poderoso, já que matou Anglin, que era conhecido como o herói mais forte. Mesmo assim, ele precisa enfrentá-lo, pois precisa da gema em seu rosto para abrir a porta. Mamori pensa em como precisa dizer o nome da habilidade que deseja usar, mas o Devorador de Almas não lhe dá tempo suficiente, então ele não sabe como pode derrotá-lo. A parede atrás do Devorador de Almas de repente se quebra, e Mamori pensa que é o monstro que governa as ruínas. Então isso significa que é o último inimigo que ele precisa enfrentar antes de conseguir escapar. O Devorador de Almas começa a vomitar, e isso se transforma em monstros, mas Mamori fica chocado, pois eles têm rostos humanos. Ele percebe que o Devorador de Almas está mostrando como as pessoas reagiram antes de morrerem, e ele gosta de ver as reações de Mamori. Ele paralisa os monstros, mas quando está prestes a usar sua habilidade de veneno, ele hesita, pois não consegue usar uma habilidade tão horrível em algo que parece humano.
O devorador de almas cria ainda mais monstros, porque gosta de ver Mamori sofrer, mas, de repente, ele paralisa o monstro. Ele percebe que o devorador de almas estava em seu momento de maior felicidade, o que o fez baixar a guarda, dizendo que sua confiança excessiva foi sua ruína, enquanto Mamori mata o devorador de almas. As almas de todos que ele matou aparecem diante dele e o agradecem por derrotar o monstro, pedindo que ajude a vingar-se de vícios. Mamori coloca a gema na porta e finalmente sai das ruínas. Enquanto isso, na superfície, vemos Omana perseguindo um lobo, mas Takuto facilmente explode um com seu Dragonic Booster. Uma garota chamada Kabato tem dificuldades para caçar, mas outra garota chamada Zagi prevê que a classe deles vai se desintegrar, porque todos têm um ego inflado, e para piorar, todos foram classificados com rankings. Ela observa que as pessoas estão formando grupos, e quer que Kabato se junte a ela. Ela sabe que Kabato é apenas rank D, então ela não. Ela não esperava estar no grupo de Takuto. Ela diz a Kabato para decidir cuidadosamente com quem quer ficar, porque, depois de derrotar o Imperador Demônio e voltar para o mundo deles, os feitos que conquistarem poderão mudar seu status. Então, se Kabato não escolher sabiamente, poderá ter dificuldades para encontrar um lugar onde pertença, mas antes de ela se juntar ao grupo. Azagi observa que Kabato não passou no teste que Vícios lhes deu, então, eles trazem um pequeno monstro acorrentado e dizem para Kabato matá-lo. Kabato hesita no início, mas vendo que não tem outra escolha, o apunhala com sua espada. No entanto, ela começa a chorar, lembrando-se do momento em que Mamori salvou um gato de rua. Ayaka vai encontrar Vícios, que finge estar triste com o que aconteceu a Mamori, mas menciona que foi um ritual que precisava acontecer. Ela conta a Ayaka que, enquanto estava inconsciente, o restante dos heróis recebeu um teste para ver se conseguiam matar o monstro, e os que falharam foram desqualificados. Ayaka diz que não concorda com a forma como Vícios faz as coisas. Mas Vícios começa a rir e comenta que cada um tem uma opinião diferente e, como deusa, ela suporta todas elas. No entanto, os fracos ainda precisam ser eliminados. Ayaka sabe que Vícios a valoriza, pois é uma heroína de classe S. Então ela se oferece para se responsabilizar pelos alunos que falharam no teste, caso Vícios não os elimine, e a deusa aceita a proposta. Enquanto isso, Mamori chega à superfície e abre a tela de status para ver as novas opções de habilidades que possui. Ele quer encontrar alguém que possa lutar por ele como vanguarda. Mas, enquanto avança, encontra um grupo de slimes intimidando o menor. Mamori fica feliz ao ver o slime menor revidar. Então decide ajudá-lo e ataca os outros com suas habilidades de veneno paralisante. Ele percebe que tem a opção de desativar suas habilidades, então deixa os outros slimes irem embora e elogia o pequeno por defender a si mesmo. O slime começa a segui-lo, então Mamori decide levá-lo junto. Ele abre o livro de artes proibidas e vê um experimento para tornar um slime mais forte. Mamori diz ao slime que pretende se vingar de Vícios e que ele deve seguir seu próprio caminho se não quiser se juntar a ele, mas o slime decide acompanhá-lo em sua jornada, e Mamori o nomeia de Pigomario. Vemos uma garota chamada Sara sendo perseguida por um grupo de homens, e ela percebe que não consegue fugir deles, então, saca sua espada e se prepara para lutar. Mas os homens encontram Mamori antes de alcançá-la. Um deles diz a Mamori para entregar tudo o que tem e que o deixarão ir, mas outro quer testar sua nova espada e planeja matar Mamori. Mamori implora para que o deixem ir, mas é atacado. Então ele paralisa o homem, e fica aliviado ao ver que sua habilidade também funciona em humanos. Ele não acha os homens tão intimidadores quanto os monstros das ruínas, mas sente que as intenções deles são piores, então sabe que não se sentirá mal se precisar matá-los. Ele usa a habilidade de veneno para dar um fim neles, mas sente a presença de Sara, que fica surpresa por não sentir a presença das pessoas que a perseguiam, mas consegue sentir Mamori. Ela vê um movimento perto dela e ataca, mas Mamori aparece atrás dela e a paralisa. Ele decide conversar com ela, mas a mantém paralisada para que não ataque novamente. Ele permite que ela mova a boca e a avisa que, se tentar algo, ele a paralisará de novo, mas é apenas um blefe, pois ele não pode usar a mesma habilidade repetidamente em um alvo. Ela se pergunta o que ele quer com ela, e ele diz que está perdido, pois é novo na área, e só quer que ela lhe dê informações. Ele menciona que passou por muitas coisas e que não confia em estranhos, por isso só está permitindo que ela mova o rosto. Antes de responder a pergunta dele, ela pergunta se ele encontrou um grupo de homens, e Mamori diz que os matou, o que a surpreende, mas ela não acha que ele está mentindo. Ela diz a ele que estão na floresta, ao sul do reino de Ousa, e ele se pergunta se ela conhece a escrita no pergaminho que ele obteve de Anglin. Ela sabe que é uma escritura antiga e não consegue lê-la, mas acredita que a bruxa de Tabu pode ajudá-lo, e diz que ele pode encontrá-la na terra dos monstros de olhos dourados. Ele agradece pela ajuda, mas mesmo que ela sinta que não pagou sua dívida por ter salvo sua vida. Ele diz que estão quites. Depois que ele sai, ainda pensa que ela pode atacá-lo assim que estiver livre. Então, diz a Pikamaru para ficar de olho em suas costas. Mamori chega a uma cidade chamada Milis, mas fica surpreso com a facilidade com que entrou,
pois os guardas nem se preocuparam em checá-lo. Ele vai a uma estalagem onde o atendente é suspeito em relação a ele, mas quando Mamori lhe mostra dinheiro, sua atitude muda completamente. À noite, Mamori passeia pela cidade e sente que é bastante segura. Ele se pergunta se as lojas vendem itens mágicos, e depois de ter uma ideia de como é a cidade, vai jantar, onde encontra um grupo de pessoas conversando sobre quem é o grupo mais forte do continente. Eles mencionam diversas equipes, mas no final, todos acham que os Cavaleiros Dragão do Império Baco são os mais fortes, pois foram eles que destruíram o Império Sagrado de Nia. Há rumores de que seus 5 dragões rivalizam o exército inteiro, e seu líder, Garla, também é considerado o mais forte da humanidade. Mamori volta para seu quarto, onde planeja encontrar primeiro a bruxa de Tabu. Ele também precisa trabalhar na experiência para aumentar a força de Pikamaru, que requer o pó do osso do Rei Esqueleto, e Mamori lembra que o Rei Esqueleto é encontrado nas ruínas perto da cidade. No dia seguinte, um homem chamado Erkley informa todos que um novo andar foi encontrado nas ruínas. Então quer que todos o explorem e diz que quem encontrar o cálice do dragão ganhará 300 moedas de ouro. Eles também serão recompensados por quaisquer outros tesouros que trouxerem, e estão autorizados a usar qualquer material de monstro que encontrarem. Mamori vê uma mulher sendo assediada e percebe que é Sara, mas fica surpreso quando o homem menciona que ela é uma ex-capitã dos cavaleiros. O homem revela que a conheceu uma vez antes e a convidou para sair, mas ela o rejeitou. Sara não se lembra de ter se encontrado com ele. Então ele menciona que ela é uma elfa que está fugindo, e que ela deve ter orelhas pontudas, mas quando ele tira seu capuz, fica chocado ao ver que ela tem orelhas normais. Depois disso, Mamori planeja comprar alguns itens e encontra Sara, que percebe que ele também está indo para as ruínas. Ele diz a ela para ter cuidado, porque o homem que assediou estava cheio de raiva e ódio, mas ela acha que é melhor quando as pessoas a odeiam, já que isso as faz se afastarem. Ele sabe que ela está tentando evitar qualquer contato com outras pessoas, mas pede sua ajuda para comprar itens, porque não quer ser enganado. Depois que ele compra o equipamento, ele paga Sara por sua ajuda, mas ela fica surpresa com quanto ele está dando a ela. Ela está prestes a sair, mas de repente cai no chão, e observa que é porque não dormiu nos últimos dias. Depois disso, Mamori entra nas ruínas e vê alguns homens fugindo de um monstro, mas ele paralisa o monstro e o apunhala com sua faca. Os homens voltam com outra pessoa, mas ficam chocados ao ver que o monstro já foi morto. Mamori não sente que o monstro era poderoso, e não está ganhando muita XP, então planeja completar sua missão rapidamente. Ele se depara com o homem que assediou Sara, e vemos que ele contratou 2 homens para matá-la, mas eles querem se divertir com seu corpo antes de matá-la. Mamori se aproxima deles, e antes que possam atacá-lo, pede que o deixem ir, mas ao ver que eles não vão mudar de ideia, ele os paralisa e também usa seu veneno. Ele sente satisfação ao matar pessoas como elas, e depois que sai, eles são dilacerados pelos monstros. Mamori está prestes a chegar ao novo andar, mas decide descansar antes de continuar. Então dorme por algumas horas enquanto Pigomario mantém a vigilância. Depois disso, ele encontra um grupo chamado os Tigres da Sabre, e seu vice-capitão chamado Fus diz a Mamori que algo estranho está acontecendo nas ruínas, porque estão encontrando monstros que morreram de maneiras estranhas, e não conseguem descobrir o que os está matando. A única coisa que sabem é que a pele deles fica mortalmente pálida, e sua capitã Lily observa que até os monstros fortes estão morrendo da mesma maneira. Ela valoriza a segurança de seu grupo, então decidiram retornar à superfície, e ela se pergunta se Mamori quer ir com eles, mas ele decide ficar. Após saírem, Mamori pensa que estavam falando sobre os monstros que ele matou, e acha isso bom, pois se a notícia se espalhar, significará que menos pessoas ficarão nas ruínas. Ele encontra o cálice de Dragonite, mas antes de pegá-lo, vê uma estátua de monstro ao seu lado. Ele sabe que no momento em que pegá-lo, a estátua ganhará vida, então ele mata o monstro primeiro. Sara também aparece e fica surpresa ao vê-lo lá, pois pensou que seria a primeira a encontrar o cálice. Já que os outros mercenários estão se retirando, Mamori decide dar o cálice a ela, e não quer nada em troca, mas ela não pode aceitá-lo de graça. Ele abre uma passagem secreta e explica que seu objetivo é derrotar um determinado monstro. Então Sara se oferece para protegê-lo e promete não atrapalhá-lo. Ele a permite acompanhá-lo com a condição de que eles façam perguntas um ao outro, e se ela quiser voltar à superfície sozinha, ele não será responsável por sua segurança. Ela aceita a condição, e à medida que eles se aprofundam nas ruínas, encontram um monstro, mas Sara o derrota facilmente, e Mamori fica impressionado com suas habilidades. Ele pergunta a ela sobre os monstros de olhos dourados, e ela explica que são aqueles que contêm uma grande quantidade de experiência. Então os heróis de outros mundos os matam para subir de nível rapidamente. Por que não? Recebem experiência ao matar humanos. O Imperador Demônio irradia uma energia especial, e os olhos dos monstros que são fortemente influenciados ficam dourados quando se tornam violentos. Depois disso, eles chegam a uma sala, e Sara menciona que tem sentido um monstro há um tempo. Então Mamori apresenta Pigomario. Mamori decide que devem descansar, e ele diz a Sara para dormir. Mas quando ela se recusa,
Ele pede apenas que ela se deite por um tempo e a coloca para dormir usando sua habilidade, que a transforma de volta em sua forma original de elfa. Enquanto isso, Garla encontra os corpos dos homens que Mamori matou, mas ele pensa que Sara é responsável por suas mortes, e se pergunta se ela pode lhe dar uma boa luta. Mamori e Sara encontram o Rei Esqueleto, e ele percebe que é muito mais forte do que os outros monstros, então se pergunta como devem atacá-lo. Sara menciona que eles precisam quebrar a corrente de prata sob seu queixo, e ela usa um poder para melhorar suas habilidades físicas, além de criar um armamento único, mas ela quer manter seu poder em segredo, então pede para ele não contar a ninguém sobre isso. O Rei Esqueleto começa a reunir energia em sua boca, e Sara pede desculpas antecipadamente caso não consiga protegê-lo, mas fica chocada quando ele o derrota com suas habilidades de paralisia e veneno. Mamori encontra o que estava procurando, mas quando estão prestes a sair, Pigomari os leva um ovo, e Mamori decide levá-lo com ele. Enquanto isso, Ayaka e os outros lutam contra monstros, e ela tenta proteger seus amigos, mas é interrompida por Omata e Takudo, que afastam os monstros. Mamori e Sara chegam à superfície, e todos ficam chocados ao ver que ela tem o cálice. Depois que ela o entrega, ela se encontra com Mamori e lhe diz que haverá uma recepção para ela no dia seguinte para receber a recompensa. Ele percebe que ela está livre até lá, então diz a ela para ir ao seu quarto porque precisa falar com ela. Antes de sair, ela agradece novamente por ter dado o cálice a ela, mas ele não acha que ela precisa agradecê-lo por nada. À noite, Mamori faz a solução do livro proibido para aumentar a força de Pigomario, mas eles são interrompidos por Sara. Ele pede que ela seja sua guarda-costas, porque vai à terra dos monstros de olhos dourados, e espera ser atacado muitas vezes. Então quer alguém habilidoso como ela para protegê-lo. Ela observa que está em uma jornada para o Ducado de Unato, e eles poderiam passar pela terra dos monstros de olhos dourados para chegar lá. Mas ela não tem certeza do que fazer. Mamori revela que sabe a verdadeira identidade dela e que foi ele quem a colocou para dormir nas ruínas. Ela menciona que usa o poder dos espíritos para esconder sua identidade, mas em troca, não pode dormir, mas confia nele. Então ela se transforma em sua forma original. Ele também lhe diz seu verdadeiro nome, pedindo que ela não conte a mais ninguém, e em troca, ele não revelará a identidade dela para ninguém. Então, ela concorda em ir com ele e ele também lhe dá uma das joias que encontrou na ruína abandonada, mas Sara fica chocada porque elas são extremamente raras. Mamori se pergunta se elas são valiosas, então ela observa que só podem ser feitas a partir de dragões de olhos azuis, e uma delas vale mais do que a recompensa pelo cálice. Ela se recusa a aceitá-la como pagamento por ser sua guardiã, mas ele diz que não a tomará de volta, então ela pode simplesmente jogá-la fora se não a quiser. No dia seguinte, eles ouvem pessoas falando sobre como Sara foi vista saindo do quarto de Mamori à noite, mas ele diz a ela para não prestar atenção neles. Ele se pergunta se ela sabe algo sobre magia proibida. Então ela menciona que é a magia que foi banida por vícios, o que o faz pensar que deve ser eficaz contra ela se ela não permite que ninguém a use. Sara vai assistir à cerimônia para receber sua recompensa. E depois que ela sai, Mamori se prepara para realizar o experimento de aumento de força em Pigomario. Na cerimônia, um mago é chamado para testar se o cálice é real, enquanto Mamori fica preocupado quando Sara não retorna no horário combinado. No castelo Alian, Vício se pergunta por que Ayaka não está no grupo de Taku, e ela menciona que não pode trabalhar com ele. Então Vícios observa que a harmonia da turma está sendo perturbada por causa do egoísmo dela. Ayaka observa que não importa o que aconteça, ela não pode trabalhar com Takudo por causa da forma como ele tem agido recentemente, então cumprirá suas obrigações à sua maneira. Vícios diz a ela que precisará treinar aqueles que falharem na prova, o que a choca, porque eles tinham um acordo de que ela assumiria a carga de trabalho deles. Mas Vícios menciona que recebeu a ordem de eliminar os heróis sem valor. Então, se ela não os treinar, eles serão mortos. Enquanto isso, Mamori vai procurar Sara. Mas ele ouve pessoas falando sobre como a identidade dela foi revelada e que ela está fugindo. Os Cavaleiros do Dragão Negro a perseguem, e embora ela consiga derrotar alguns deles usando seus espíritos, ela luta contra um deles chamado Gazum, mas acha que pode derrotá-lo se puder usar sua regalia espiritual. Ela fica surpresa porque a ordem deles era capturá-la viva, mas estão tentando matá-la, e Gazum revela que sua unidade está sob ordens secretas. Ele a imobiliza, mas antes que ele a mate, planeja se divertir um pouco com ela, mas Mamori de repente vem em seu socorro. Ela pensa que eles deveriam encerrar seu acordo, porque se estiver com ele, ele também será alvo dos Cavaleiros Negros, mas ele não quer ter o trabalho de encontrar outra guardiã. Ele lhe dá um saco cheio de joias como pagamento para que ela continue sendo sua guardiã e, de repente, lhe diz para tirar suas roupas. Ele diz que ela deve mudar de roupa, porque as pessoas já a viram em suas roupas atuais. E Sara fica aliviada ao ouvir sua razão. Ele planeja encontrar a bruxa dos tabus e acha que Sara deveria negociar com ela para ficar lá, porque ninguém a encontraria. Eles perguntam a Gazum quem os enviou para matá-la,
Mas antes que ele possa falar, Garland chega e lança uma espada, que o mata. Garland menciona que eles foram ordenados pelo Imperador Rotola, porque ele não suportava a ideia de outra pessoa estar com Sarah. Então disse para matá-la. Garland observa que Gazum só teria atrapalhado, mas se ele tivesse desviado de sua espada, ele o teria deixado viver. Um dos homens, chamado Schwartz, se pergunta o que eles devem fazer com Sarah. Então Garland pergunta a ele quais foram as ordens do imperador, e ele menciona que receberam ordens para fazer. Schwartz acha que eles deveriam passar Sarah por entre os homens antes de matá-la, mas outro homem chamado Orban acha que isso causaria problemas para eles, porque foram instruídos a trazer seu corpo de volta com sua pureza intacta. Garland observa que, se Sarah conseguir derrotá-lo em um duelo, ele a deixará ir, e ele estava interessado em ver sua regalia espiritual em ação. Mas agora está mais interessado em Mamori. Ele pede a Mamori que se apresente, então ele lhe dá um nome falso, mas Garland sabe que ele está usando um nome falso, o que o faz se perguntar por que ele precisa esconder seu verdadeiro nome. Schwartz não entende porque Garland está perdendo tempo com Mamori, mas Garland acha interessante que, mesmo diante dos 5 dragões, Mamori ainda não está com medo e está procurando uma oportunidade para atacar. Mamori sabe que o movimento em falso resultará em sua morte, mas continua sorrindo e fazendo conversa. Mamori observa que, se Garland está apenas procurando alguém que lhe dê uma boa luta, ele deveria lutar com vícios. Então Garland menciona que é porque eles têm boas relações com Alian, mas ele realmente tem grandes expectativas em relação aos heróis que ela convoca. Garland diz a Sarah que ela é a razão pela qual o Império Bacchus atacou Nia em primeiro lugar, e é porque sua deusa queria que Nia a entregasse, mas o imperador deles recusou. Mamori revela que é um dos heróis de outro mundo, o que choca todos, e Garland se pergunta o que ele está fazendo ali. Mamori observa que ele está em outra liga em comparação com os outros heróis, e é por isso que Vícios lhe deu liberdade para fazer o que quiser. Garland pergunta a ele o que ele quer. Então Mamori menciona que deseja adiar a luta deles, porque planeja se tornar mais forte, e quando alcançar um nível onde possa desafiá-lo, eles devem lutar nesse momento. Garland acha a proposta interessante, então ele aceita, mas ainda planeja matar Sarah. Mamori menciona que precisa da ajuda dela em sua jornada, e Garland fica surpreso ao saber que ele planeja levar Sarah sem a permissão de Vícios, mas Mamori diz que não importa, e ele a usará para se tornar mais forte. Então Garland decide deixá-la ir, e quando Orban tenta convencê-lo a reconsiderar, ele o ameaça de morte. Garland se prepara para sair, mas descobrimos que tudo o que Mamori disse foi apenas para colocá-los ao alcance de seu feitiço. Então, quando finalmente ficam perto o suficiente dele, ele os paralisa, e eles caem ao chão de seus dragões. Ele segue com sua habilidade de veneno e fica impressionado com Garland porque ele consegue se mover um pouco, mas isso é inútil, pois se mover só o machuca mais. Mas Garland consegue enviar um sinal para outra equipe, e quando eles chegam, ele diz para atacarem Mamori do céu e evitarem chegar perto. Mamori planeja derrotar todos, e diz a Sarah que ela pode fugir, mas ela decide ficar com ele. Mamori de repente se conecta com Pigamaru, porque após o experimento de fortalecimento, ele ganhou uma nova habilidade. Pigamaru se estica até o céu, e depois que Mamori se conecta a ele, eles se tornam um, e ele paralisa todos no céu usando o corpo de Pigamaru. Suas habilidades sobem de nível, e ele desbloqueia 3 novas habilidades. Ele usa sua nova habilidade Berserk em Orban, e isso aumenta as tendências violentas de uma pessoa. Então Mamori sabe que usar isso com sua habilidade de paralisia é uma maneira fácil de matar alguém. Ele usa outra habilidade chamada Darkin Schwartz, e isso tira sua visão, mas Mamori não se sente mal por usá-los como cobaias, porque são lixo que tinha más intenções para com Sarah. Mamori fica impressionado que Garland ainda esteja vivo e pensa que Garland realmente não foi chamado de o mais forte da humanidade à toa, mas ele eventualmente sucumbe. À noite, Sarah conta a Mamori sobre um homem conhecido como Matador de Heróis, que pode se tornar ainda mais forte que Garland, mas Mamori observa que ele já o matou. Enquanto isso, vemos a turma junta. Ayaka pensa em como ainda não desbloqueou sua habilidade. Uma garota chamada Naya aparece, dizendo que está lá em nome de Vícios, mas Omara não consegue aceitar ordens de uma garota tão pequena. Ela rapidamente o derrota para mostrar a todo o seu poder e diz que é hora da próxima fase. Mamori conta a Sarah sobre seu plano de vingança contra Vícios, e ela também não tem bons sentimentos em relação a ela. Então diz a ele para usá-la de qualquer maneira para obter sua vingança. Ele observa que não há nada a ganhar para ela ajudando, mas ela menciona que ele salvou sua vida, então ela o seguirá não importa o que ele faça. Vemos um grupo de homens do lado de fora das ruínas abandonadas que sabe que algo estranho está acontecendo, mas decidem não reportar nada, porque acham que é impossível que alguém tenha conseguido sair. Enquanto isso, em uma cidade, Mamori vê uma máscara, e o proprietário diz que é baseada no Rei Voador, que era o rei da raça demoníaca, mas foi banido porque era dito que ele era maligno. Mamori acaba comprando-a e pensa que combina mais ser um diabo do que um herói, no reino de Magna. Vemos uma reunião entre as nações enquanto se perguntam como Garland e os Cavaleiros Dragão Negro foram derrotados.
Vícius observa que eles estavam atrás de Sarah e encontraram muito sangue, pensando que ela deve estar gravemente ferida por lutar contra eles. Vícius pensa que a perda dos Cavaleiros Negros é um grande golpe para suas forças contra o Imperador Demônio, acreditando que precisarão confiar mais em seus heróis. Mas o Imperador do Império Mira sabe que ela não está chateada com isso. O Rei de Magna se pergunta se Sarah realmente poderia ter derrotado Garla, mas recebe um relatório de que um grupo de feiticeiros chamado Ashinto se declarou responsável. Sarah conta a Mamori que a Terra dos Monstros de Olhos Dourados fica ao norte, e eles decidem parar em uma estalagem. Sarah acha que deveriam economizar dinheiro, então oferece para compartilhar um quarto com ele. Enquanto jantam, ouvem rumores sobre os Cavaleiros Negros e aprendem sobre Ashinto. Mamori se pergunta se Sarah sabe algo sobre eles, e ela menciona que eles adoram o deus da maldição. Mas um grupo de homens encapuzados aparece de repente e se apresenta como soldados feiticeiros de Ashinto, mas Mamori não os considera intimidador. Ele fica feliz que eles estejam recebendo crédito pela morte dos Cavaleiros Negros, e alguns homens começam a falar sobre as pessoas que acham fortes o suficiente para matar os Cavaleiros Negros. Um deles menciona a feiticeira do tabu, então Mamori pede para saber mais sobre ela, oferecendo comprar-lhes bebidas. Eles contam que ela foi vista apenas por um lutador chamado Eve do Coliseu, mas de repente dizem que é seu dia de sorte, pois a vemos entrar. Mamori se aproxima dela e pergunta se ela sabe onde está a feiticeira do tabu. Então ela menciona que já esteve na zona do Demônio Dourado, mas nunca conheceu a feiticeira. Sarah ouve a conversa deles e se pergunta por que Mamori está procurando pela feiticeira. Então ele lhe diz que é seu sonho ser um estudioso, mas ela o avisa sobre ir para a área, dizendo que ele não sobreviverá nem 3 dias lá, pedindo para ele valorizar sua vida. Depois disso, Sarah observa que Eve estava mentindo. Então, deve saber onde a feiticeira está. Quando eles voltam para a estalagem, Mamori percebe que esqueceu a comida de Petemara, então decide usar sua bolsa para fazer um pouco de comida. Ele dá um pouco para Sarah, e ela acha a comida do mundo dele deliciosa. Ela acha um embrulho plástico bonito, mas o vento sopra e Mamori a observa. Ele se pergunta como podem fazer Eve falar. Pensando no que os lutadores de sangue valorizam, Sarah acha que eles desejariam dinheiro, para poder comprar sua liberdade de seus honores, mas observa que seria uma quantia ridícula. Enquanto isso, Eve se encontra com uma garota e jura ajudá-la a sair de lá. Sarah treina com sua armadura espiritual, e Mamori fica maravilhado com suas habilidades. Como ela é habilidosa, ele pede que ela o ensine, já que ele acha que depende demais de suas habilidades. Mas, enquanto ela começa a explicar as coisas para ele, ela se lembra de como costumava ensinar os outros cavaleiros. Ela diz para ele atacá-la. Então ele tenta dar um soco nela, e ela lhe mostra como restringir alguém. O suor deles escorre sobre ela, fazendo com que ela fique envergonhada. Mas eles continuam com o treinamento. Depois disso, ela cheira suas roupas e percebe que gosta dele. Mas ele aparece repentinamente atrás dela, e ela se preocupa que ele a tenha visto agir de forma estranha, mas diz que está apenas lavando suas roupas. Mamori lê seu livro depois disso e menciona que não consegue dormir, então Sarah revela algumas ervas que podem ajudá-lo, dizendo que elas têm efeitos diferentes. Mamori usa um cubo para fazer sopa, e Sarah acha deliciosa. Ela adiciona suas ervas, mas, após beberem, ela percebe que usou o frasco errado, e isso os energiza em vez de os acalmar. Mamori diz a ela que está tudo bem, decidindo ficar acordado e ler seu livro, mas ela pergunta se há algo que possa fazer para ajudá-lo. Ela se pergunta se ele gosta dela, mas ele observa que está apenas focado em se vingar, pensando que é como uma maldição, então ela jura ajudá-lo a levantar sua maldição o mais rápido possível. No dia seguinte, eles vão ao Coliseu de Sangue e percebem que Ed é conhecida como uma das mais fortes. Ela foi vendida lá como escrava, mas rapidamente se tornou popular e permanece invicta há 3 anos. Sua luta final está marcada para amanhã, então percebem que não podem negociar com dinheiro, já que ela já ganhou o suficiente para comprar sua liberdade. Sarah menciona que Ed já tinha o dinheiro há 2 anos, então eles percebem que ela também está tentando libertar a garota. Sarah também menciona que a maioria dos lutadores morre em sua luta final, porque o duque que administra o Coliseu os coloca para lutar contra alguém fora de seu alcance, mas Mamori acha que essa será sua chance. Mamori se aproxima de Eve, e ela novamente diz que não sabe nada sobre a bruxa do tabu, mas ele sabe que ela está escondendo a verdade. Ele se pergunta se ela deve algo à bruxa, e ela diz que não, mas Sarah menciona que ela está mentindo novamente. Eve se prepara para lutar contra eles, mas ele revela que o duque está tramando contra ela, dizendo que quer ajudá-la. Porque sabe que ela tem informações sobre a bruxa, ele menciona que poderia sequestrar a garota pela qual ela está lutando, o que a deixa brava, mas ele explica que apenas queria mostrar a ela que sabe sobre sua situação. Ela os agradece pela informação, mas menciona que não podem fugir, porque o duque colocará um prêmio em suas cabeças. Mamori acha que podem se esconder na toca da bruxa, mas ela observa que ninguém consegue chegar ao próprio demônio. Ele promete proteger sua companheira Liz, mas ela não tem certeza de sua força.
Então ele lhe diz que é forte o suficiente para derrotar o Rei Esqueleto. Ela menciona que os monstros na Toca do Demônio são muito mais fortes. Mas ele revela que foi ele quem derrotou os Cavaleiros do Dragão Negro, e ela não acredita nele. Então ele a paralisa para mostrar seu poder. Sarah também se transforma em sua forma real e menciona que foi ela quem eles estavam perseguindo. Então Eve acredita neles, mas ainda planeja lutar. Ele pergunta a ela se o Duque cumprirá sua promessa se ela vencer, e ela acha que ele não será cruel o suficiente para negar sua liberdade, mas ele a chama de ingênua por confiar no Duque. Enquanto se afasta com Sarah, ele diz a Eve que eles partirão amanhã de manhã, dizendo que ela deve ir com ele se mudar de ideia. Sarah pede desculpas a Mamori por revelar sua identidade, mas isso tornou sua história mais crível, então ele não se importa. Eles encontram os Ashinto, que dizem a todos que as pessoas em uma casa foram amaldiçoadas por se rebelarem contra o deus da maldição e seu descendente Moti, dizendo que a maldição também foi responsável pela morte dos Cavaleiros do Dragão Negro. Mamori e Sarah avançam. E eles veem outro grupo de Ashinto importunando uma garota, então ele usa sua habilidade Berserk para fazê-los lutar entre si. Sarah se pergunta se Eve conseguirá sua liberdade se vencer a luta, e Mamori não acredita que isso vá acontecer, porque acha que o Duque é maligno. Enquanto isso, Eve escuta o Duque dizendo que vai dar a ela um veneno anestésico antes da luta, porque ele quer garantir que ela morra. Então ela percebe que não pode confiar nele. Seu subordinado se pergunta o que ele planeja fazer com Liz, e ele explica que quer cuidar dela porque acha que ela se tornará uma mulher bonita quando crescer. Ele menciona que pode vendê-la se ficar entediado, e Eve percebe que não há um final feliz para elas. Então ela se encontra com Mamori e decide ir para a zona demoníaca com ele. Enquanto isso, Liz está sendo espancada por seu chefe, mas Eve chega e quase a mata de raiva. Então ela implora por perdão, dizendo que foi instruída pelo Duque a disciplinar Liz. Eve diz a ela para dizer a todos que elas foram para o sul, e a mulher se desculpa com Liz por tudo que fez a ela. Mamori chega, dizendo a Eve para seguir em frente sem ele, e se aproxima da mulher, dizendo que não vai ser enganado pela atuação dela. Ela diz que nunca escaparão, dizendo que todos estão acabados, e não acha que ele a machucará, porque é a única que pode salvá-los do Duque. Mas ele não pode permitir que ela viva após todas as coisas que fez a Liz, então usa suas habilidades de paralisia e veneno nela. Ela diz a ele que ele irá para o inferno se não a poupar, mas ele menciona que ambos irão para o inferno, porque não são pessoas boas. Quando Mamori se encontra com os outros, Liz implora para que ele a deixe se juntar a eles. Então ele explica que a vida dela pode estar em perigo se ela for com eles, mas ela não se importa, desde que esteja com Eve, que pergunta a ele sobre o barulho que vem dele. Então ele os apresenta a Pigamaru. Ela menciona que antes de poder lhe contar a localização da bruxa do tabu, precisa saber por que ele quer encontrá-la. Então ele explica que precisa dela para decifrar uma inscrição antiga. Eve decide confiar nele, porque mesmo que ele pudesse ter usado Liz para obter a informação dela, ele ainda salvou. Sarah se pergunta se é seguro para eles entrarem na zona demoníaca com uma criança, mas ele assegura que pode proteger Liz. Ela o chama de gentil, mas ele menciona que é por interesse mútuo, porque eles precisam de Eve para contatar a bruxa. Ele acrescenta que Liz é uma elfa negra como a bruxa, então ele espera que elas tenham uma reação positiva, já que salvaram a espécie dela. Eles veem que seus perseguidores estão prestes a alcançá-los, então Eve decide lutar contra eles enquanto os outros fogem, mas Mamori diz a ela que ela não pode segurá-lo sozinha, e se ela morrer, ele não conseguirá informação sobre a bruxa. Eles decidem lutar juntos, e usam seus cavalos como iscas, enquanto o primeiro grupo de perseguidores o segue, mas Eve revela que eles são soldados pessoais do Duque, e o segundo grupo será o Ashinto. Mamori diz a ela para se esconder com Liz, porque ele só precisa de Sarah para seu plano. Eve não tem certeza de que podem vencer, porque estão em menor número, mas ele menciona que se não puderem derrotá-los de frente, ele os forçará a entrar em uma área que seja vantajosa para ele. Mag e seus homens se deparam com um galho quebrado, e ele percebe que é uma armadilha para fazê-los entrar na floresta. Sarah aparece, mas está usando uma máscara, e Mag promete deixá-la ir se ela entregar Eve e Liz. Ele menciona que foram elas que mataram os Cavaleiros do Dragão Negro, e ela se oferece para levá-los até seus alvos, mas ele ordena a seus homens que parem, porque sabe que ela está os levando para uma armadilha. Ele acha que ela está tentando colocá-los na área de alcance de um feitiço. Então diz a seus homens para manterem distância, mas ela pergunta a eles se eles não vão matá-la com sua maldição. Ele revela que os Ashinto são os sucessores do legado da Guilda dos Assassinos, e eles usam venenos altamente avançados, que são criados usando uma fórmula especial que foi passada pelos descendentes dos poucos membros sobreviventes da Guilda dos Assassinos. Ela percebe que os assassinatos feitos com venenos não deixam rastros, fazendo as pessoas acreditarem que é por causa de uma maldição, e ele revela que eles acidentalmente se depararam com um incidente envolvendo os Cavaleiros do Dragão Negro, mas, como eles eram conhecidos por sua força incomparável, a morte deles só poderia ser explicada como uma consequência de uma maldição. Os Ashinto afirmaram que foram eles quem mataram os Cavaleiros do Dragão Negro,
para que as pessoas pensassem que a maldição deles era real, e planejam usar a família Zal para dominar o país. Ele acha que ela não vai enfrentá-lo sozinha, então se pergunta onde estão seus amigos, mas ela remove a máscara e revela que enfrentou os Cavaleiros do Dragão Negro e sobreviveu. No entanto, ele não acredita que ela tenha sido a responsável por matá-los, porque acha que ela é mais fraca que Garland. Ele apresenta um homem chamado Berga, que deveria ser o oponente de Eve em sua luta final, e menciona que Berga tem um irmão mais novo chamado Veron, e eles são os irmãos mais fortes dos Ashinto. Ele revela que eles são os Iscas, e seu homem apagou sua presença para cercá-la por trás, mas ele fica impressionado com a beleza dela, então quer transformá-la em uma verdadeira discípula dos deuses amaldiçoados. Ela se ajoelha diante dele, e ele planeja fazê-la ter seu filho, mas Momori de repente usa os braços estendidos de Pikomaru para paralisar todos. Momori se pergunta o que aconteceu com sua outra unidade, então Momori revela que já cuidou deles, e envenena Momi. Ele sabia que Momi não ia entrar na floresta, então disse a Sarah para criar uma sensação de desconforto entre eles. Quando o mistério do desconforto é resolvido, isso dá uma sensação de onipotência, que paralisou seus pensamentos e criou a oportunidade. Momi falece, e Momori fica aliviado ao ver que a primeira onda de soldados voltou, porque se eles não voltassem, seu plano teria falhado. Ele pensa em reconectar-se com Pikomaru, mas percebe que tem colocado muita pressão sobre ele. Então ele e Eve decidem lutar contra os soldados. Enquanto Sarah fica para proteger Liz, os soldados veem Eve e correm em direção a ela, mas antes que possam alcançá-la, Momori os paralisa. O Duque também chega, mas quando Momori tenta paralisá-lo, o sistema informa que a habilidade atingiu seu limite. Então, ele usa sua habilidade de escuridão para cegar a todos, enquanto Eve os elimina, e eles tentam fugir, mas ele a ordena matar todos. O Duque começa a gritar, enquanto Momori percebe que ele já está perdendo a cabeça. Mesmo sem ter usado sua habilidade Berserk nele, Eve agradece a Momori por lhe dar a oportunidade de lutar novamente, porque ela achava que seus dias de luta haviam acabado, e ela corre em direção aos soldados, matando todos. O Duque menciona que se lembrará de tudo e fará com que paguem, mas Momori o paralisa, chamando-o de estúpido, porque ele achou que eles iam deixá-lo escapar. Eve explica que ela poderia tê-lo perdoado se ele apenas a tivesse traído, mas ele também feriu Liz. Então ela decide matá-lo, cortando sua cabeça. Momori agradece a Sarah por ajudá-lo durante a luta e a nomeia vice-capitã do grupo, dizendo que ela pode tomar qualquer decisão que quiser quando ele não estiver por perto. Depois disso, ele congela os corpos dos Ashinto e os destrói, planejando atribuir a morte do Duque a eles. Liz pergunta a Sarah se ela vai crescer parecida com ela, porque o taverneiro lhe disse que ela não será tratada como mulher se seu peito não crescer. Mas Sarah diz a ela para esquecer tudo o que o taverneiro lhe disse. Enquanto Liz e Eve adormecem, Sarah diz a Momori para descansar enquanto ela faz a vigilância, mas ele menciona que ele não consegue dormir, então ela oferece para deixá-lo descansar em seu colo. Ele oferece o mesmo a ela, então ela repousa sobre ele, mas percebe que ele estava apenas brincando, então rapidamente se levanta. Ele pede permissão para puxar sua orelha e menciona que parece estranho. Ela se pergunta se ele tem um apego especial por Eve e Liz, porque ele é gentil com elas. Então ele menciona que Eve o lembra de seu tio, dizendo que a única razão pela qual ele quer voltar ao seu mundo antigo é por causa de sua tia e seu tio. Ele acha que Liz é como ele, já que ambos cresceram em um ambiente difícil, mas a diferença entre eles é que ele mata tudo em seu caminho, e seu único objetivo é a vingança. Ele diz a Sarah que ela pode deixá-lo a qualquer momento que quiser, mas ela não está planejando fazer isso, já que também odeia vícios. Então ele menciona que, como recompensa por sua ajuda, ele realizará qualquer pedido que ela quiser assim que terminarem. Enquanto isso, Ayaka está sendo treinada por Naya, mas ela observa que Ayaka nunca deve contar a ninguém que ela está treinando, porque Vícios não dará permissão. Ayaka se pergunta por que Naya está ajudando-a. Então ela menciona que Ayaka lembra de sua irmã mais nova. Mamori compra roupas para Liz, e ela fica feliz que ele comprou algo para ela. Sarah acha que eles deveriam nomear seu grupo, e propõe que se chamem de Brigada do Senhor das Moscas, porque foi o nome usado para o exército liderado pelo Rei das Moscas. Eles chegam à Zona dos Demônios, e Eve diz a Mamori para imbuir magia em sua mão. Isso mostra um mapa que revela a localização da Bruxa do Tabu. À noite, Mamori pensa sobre como seu ódio por vícios não está diminuindo, e ele sabe que a Zona dos Demônios é perigosa, mas também é uma oportunidade para ele ganhar muita experiência, para que possa fechar a lacuna entre ele e os heróis de S-Rank. Enquanto isso, Vícios diz a todos que, apesar de seus níveis terem aumentado, eles não têm habilidades de combate. Então, ela reuniu pessoas de todo o país para treiná-las, dizendo que precisam se preparar para enfrentar o Imperador Demônio. Depois disso, Vícios diz a Naya que os heróis precisam adquirir habilidades de combate, e ela também quer que eles subam de nível, então planeja ir à Zona do Demônio Dourado. Sarah oferece ajuda a Liz para carregar as bolsas, mas acha que se os outros carregarem menos bagagens, isso aumentará suas chances de sobrevivência. Enquanto avançam, são atacados por um
Monstro. Imamori acha que é semelhante aos que ele lutou nas ruínas. O monstro ataca Eve, mas ela bloqueia. Imamori usa suas habilidades de veneno e paralisia para derrotá-lo. Ele segue com sua habilidade de sono, porque quer verificar se suas habilidades funcionarão nas criaturas da Zona dos Demônios, mas percebe que os monstros lá são mais fracos em comparação com os das ruínas. Ele apunhala o monstro e revela que as algas que ele deixou cair são um ingrediente para um item proibido, mas ao ver que Sarah está interessada, ele decide dá-las a ela. À medida que continuam sua jornada, eles se deparam com um rio, e Eve acha que deveria carregar Liz através dele, mas Mamori decide respeitar a decisão de Liz. Já que ela quer atravessá-lo sozinha, ela menciona que não quer ser completamente dependente de Eve, mas de repente escorrega, então Pigamara salva. Mamori menciona que quer apoiá-la, porque eles têm uma infância semelhante, e quando ela consegue atravessar, se pergunta sobre o que eles estavam conversando. Então Eve menciona que estavam se perguntando como será o filho de Mamori e Sarah, o que surpreende Sarah, fazendo com que ela caia na água. Ela não quer que eles parem por causa dela. Então Mamori lhe dá seu casaco para que ela não pegue um resfriado, e ele assegura de que o lava regularmente, mas ela quer que ele tenha seu cheiro. De repente, eles se deparam com os monstros que fizeram Liz e Eve fugir da Zona dos Demônios. Eve menciona que não pode derrotar Los, então Mamori lhe diz para ficar para trás, enquanto os monstros se aproximam. Ele paralisou os monstros e seguiu com sua habilidade Berserk, o que fez com que eles sangrassem até a morte, e o sistema informou que ele conseguiu subir de nível. Ele cortou um pedaço do monstro, e Eve se perguntou se ele ia comer, mas Sarah comentou que ele usaria para aumentar a força de Pigamara. Pigamara estava preocupado, achando que precisava comer o monstro, mas Mamori o tranquilizou, dizendo que pareceria diferente assim que ele fizesse a solução de aprimoramento. De repente, eles perceberam outro monstro nas proximidades, mas era apenas o ovo na mochila de Mamori, que estava prestes a eclodir. Um cavalo saiu do ovo, e Sarah ficou preocupada que ele pudesse atacá-los, mas ele não tinha hostilidade. Eles perceberam que ele tinha um órgão nas costas, que absorvia mana, então Mamori despejou mana nele. Depois de absorver 1000 MP, ele se transformou em um cavalo preto, mas ainda queria que Mamori lhe desse mais mana. Então, ele deu mais 10,000, transformando-o em um enorme monstro. E Liz pediu que eles o nomeassem, então ele o chamou de Sly. Enquanto isso, os heróis estavam sendo treinados pelas pessoas que Vícios havia designado, mas Takudo comentou que eles estavam enfrentando apenas monstros fracos, então não ganhavam nada além de experiência. À noite, eles se depararam com um grupo de monstros, que os professores acharam fortes demais para os heróis lidarem, então disseram para eles ficarem atrás. Naya achou os monstros tão fortes que não conseguiria segurar a barra e deixar as mortes para os heróis. Eles conseguiram matar 2 dos monstros, mas o restante mudou seu caminho para atacar os heróis. Takudo se adiantou e usou seu Dragonic Booster para queimá-los todos. No dia seguinte, Sarah acorda e percebe que Mamori não está lá, mas Eve diz a ela que não deve se preocupar, porque ele não é o tipo de pessoa que os deixaria. Elas saem e veem que Mamori matou monstros enquanto elas estavam dormindo. Mas Eve fica chocada ao descobrir que ele foi capaz de matar uma besta humanoide sozinho. Elas continuam sua jornada, e Sarah pede a Mamori para descansar um pouco, mas ele menciona que quer ir o mais longe possível antes que comece a chover. Ele se pergunta se Liz está assustada, mas ela menciona que se sente segura porque ele está com elas. De repente, elas são atacadas por um monstro, e Eve o mata facilmente, mas Mamori ainda sente que algo está errado, e o monstro solta um grito, fazendo com que todos os monstros na área corram em sua direção. Mamori se pergunta o que devem fazer a seguir, pensando que os monstros o sobrepujarão, mas Eve se oferece para agir como isca, dizendo que comprará tempo para que todos escapem. Ela se culpa pelo que está acontecendo, achando que elas estão prestes a ser cercadas porque se distraiu. Ela promete voltar viva, mas Mamori sabe que ela não sobreviverá, e diz a ela para não se culpar, afirmando que ela fez a coisa certa, porque qualquer um teria matado o monstro que as emboscou. Ele explica que elas precisam dela para levá-las até a bruxa, porque precisam negociar com ela, e sabem que ela confia em Eve. Ele pega sua gema de projeção de voz e a coloca em seu capacete, mencionando que tem a melhor chance de sobrevivência porque está com Pigamara e Sly. Então, ele decide agir como isca, explicando que suas habilidades podem derrotar as bestas humanoides, e diz a Sarah para cuidar de tudo se ele não voltar. Enquanto isso, os heróis veem os monstros se aproximando, então começam a entrar em pânico. Pensando que precisam recuar, um grupo de monstros os ataca, e Takudo os corta em pedaços, enquanto se pergunta por que os outros monstros estão correndo além deles. Uma das garotas é atacada, então Kabatos a salva, mas ela é derrubada e corre. Ela acha que vai ficar bem, porque ninguém morreu ainda, mas se lembra de Mamori, pensando que ele já está morto. Voltamos para Mamori, que menciona que os monstros estão prestes a chegar, e descobrimos que Sarah e os outros estão se escondendo em uma caverna. Ele derrama seu mana em Sly, transformando-o em um enorme monstro, e ativa sua joia de projeção de voz.
Enquanto diz a Pigamaru para sinalizar o início da batalha, ele emite um grito penetrante, e Mamori percebe que conseguiram atrair a atenção do monstro. Ele coloca seu capacete e ordena a Sly que corra pela floresta, enquanto os monstros os perseguem. Ele observa que eles podem acabar morrendo se seu plano falhar, e monstros humanoides aparecem, então ele se prepara para enfrentá-los. Pensando que é hora de começar a batalha, Ayaka percebe que 2 de seus colegas de classe morreram, e pergunta a Yazu o que aconteceu com eles, porque sabe que eles fazem parte de seu grupo, mas ele explica que é um herói de alta patente, enquanto eles são apenas ninguém, dizendo que morreram porque eram fracos. Ela percebe que ele não os protegeu, então a lembra de que ele é um herói de rank A, dizendo que é seu dever protegê-los, mas ele diz para ela calar a boca, dizendo que ela deve parar de agir como se fosse melhor do que ele. Ele explica que eles mereciam morrer, porque eram pessoas horríveis, dizendo que costumavam zombar dele, então ele não se sente mal por eles, mas Takudo intervém, dizendo a ele que é um ninguém, porque está se comportando como um perdedor. Então ele fica irritado e começa a usar sua habilidade, enquanto Takudo continua a insultá-lo, achando que ele é patético. Mas ele diz a Takudo para não se achar demais só porque é um S-ranker, dizendo que Ayaka também é uma heroína de rank S, mas ela ainda não aprendeu uma habilidade única. Ele explica que o rank de herói não é tudo, porque é possível que heróis de rank inferior vençam S-rankers. Então diz a Takudo para não olhá-lo de cima, afirmando que ele provará que é diferente. Omata quer enfrentá-lo, mas Takudo para. Então Yazu acha que eles têm medo dele e começa a se afastar. Enquanto Takudo diz a Ayaka que ela está arrastando os heróis de rank S para baixo, porque é a única que não aprendeu uma habilidade única. Ela ouve seus colegas de classe falando sobre Kabato e mencionam que ela está desaparecida. Então Ayaka fica preocupada. Vemos Eve com os outros, enquanto menciona que quer ir atrás de Mamori, porque sabe que ele está exausto, dizendo que ele não tem dormido bem, porque sempre está cuidando deles à noite. Ela explica que pode esconder sua presença na floresta e revela que tem visão noturna, então pode navegar pelo terreno enquanto está escuro. Ela menciona que quer que ele sobreviva, e Sarah acha que ela está dizendo a verdade, então permite que ela prossiga com seu plano. Eve promete voltar viva, e Sarah menciona que protegerá Liz enquanto Eve estiver fora. Retornamos a Mamori, enquanto os monstros continuam a persegui-lo, mas Pigamaru estende seus braços, enquanto Mamori usa sua habilidade Berserk nos monstros, fazendo com que eles lutem entre si, mas um grupo de monstros está prestes a alcançá-lo, então ele os paralisa, mas observa que as bestas humanoides já se adaptaram a seus ataques. De repente, começa a chover, e ele percebe que não consegue mais ouvir seus movimentos, e nota que está ficando sem mana, então pensa que precisa subir de nível. Antes que chegue a 0, ele sabe que as bestas humanoides valem 1 tonelada de XP, então pensa que pode subir de nível se as matar, mas ele sabe que será difícil, porque precisa estar perto delas para receber XP quando morrerem. Então, ele tem uma ideia e avança em direção aos monstros, paralisando-os enquanto passa por eles. Sua mana está prestes a chegar a 0, mas ele se aproxima das bestas humanoides e usa sua habilidade Berserk para acabar com elas. Ele consegue subir de nível, e seu MP é totalmente restaurado, mas há 2 monstros gigantes que começam a persegui-lo, e ele percebe que suas habilidades não funcionarão neles, pensando que precisa tê-los em seu campo de visão para que isso os afete. Então ele usa Sly como um decoy, enquanto aparece atrás. Ele derrama seu mana em Sly, transformando-o em um enorme monstro, e ativa sua gema de projeção de voz, enquanto diz a Pigamaru para sinalizar o início da batalha. Então, ele solta um grito estridente, e Mamori percebe que conseguiram atrair a atenção dos monstros. Ele coloca seu capacete e ordena que Sly corra pela floresta, enquanto os monstros os perseguem. Ele nota que poderiam acabar morrendo se seu plano falhar, e aparecem bestas humanoides, então ele se prepara para enfrentá-las. Pensando que é hora de começar a batalha, Ayaka percebe que 2 de seus colegas de classe morreram e pergunta a Yazu o que aconteceu com eles, porque sabe que fazem parte de seu grupo, mas ele explica que é um herói de alto escalão, enquanto eles são apenas ninguém, dizendo que morreram porque eram fracos. Ela percebe que ele não os protegeu, então lembra ele que é um herói de rank A, dizendo que é seu dever protegê-los, mas ele lhe diz para calar a boca, dizendo para ela parar de agir como se fosse melhor que ele. Ele explica que eles mereciam morrer, porque eram pessoas terríveis, dizendo que costumavam zombar dele, então ele não se sente mal por isso, mas Takudo intervém, dizendo que ele é um ninguém, porque está se comportando como um perdedor. Ele fica irritado e começa a usar sua habilidade, enquanto Takudo continua a insultá-lo, achando patético. Mas ele diz a Takudo para não se achar demais só porque é um rank S, dizendo que Ayaka também é uma heroína rank S, mas ela ainda não aprendeu uma habilidade única. Ele explica que a classificação de herói não é tudo, porque é possível que heróis de classificação inferior derrotem ranks S, então diz a Takudo para não menosprezá-lo, dizendo que provará que é diferente. Omata quer enfrentá-lo, mas Takudo impede, então Yazu pensa que eles têm medo dele e começa a se afastar. Enquanto Takudo diz a Ayaka que ela está arrastando os heróis rank S para baixo,
porque é a única que ainda não aprendeu uma habilidade única. Ela ouve seus colegas falando sobre Kabato, e mencionam que ela está desaparecida. Então Ayaka fica preocupada. Vemos Eve com os outros, enquanto ela menciona que quer ir atrás de Mamori, porque sabe que ele está exausto, dizendo que não tem dormido bem, porque está sempre cuidando deles à noite. Ela explica que pode esconder sua presença na floresta, e revela que tem visão noturna. Então pode navegar pelo terreno enquanto está escuro. Ela menciona que quer que ele sobreviva, e Sarah pensa que ela está falando a verdade, então a permite seguir com seu plano. Eve promete voltar viva, e Sarah menciona que protegerá Liz enquanto Eve estiver ausente. Retornamos a Mamori, enquanto os monstros continuam a persegui-lo, mas Pigamaru estende seus braços, enquanto Mamori usa sua habilidade Berserk nos monstros, fazendo-os lutarem entre si. Mas um grupo de monstros está prestes a alcançá-lo, então ele os paralisa, mas nota que as bestas humanoides já se adaptaram aos seus ataques. De repente, começa a chover, enquanto ele percebe que não pode mais ouvir seus movimentos, e nota que está ficando sem mana. Então pensa que precisa subir de nível antes que chegue a 0. Ele sabe que as bestas humanoides valem 1 tonelada de XP, então pensa que pode subir de nível se as matar, mas ele sabe que será difícil, porque precisa estar perto delas para receber XP quando elas morrerem. Então ele cria um plano e corre em direção aos monstros, paralisando-os enquanto passa por eles. Sua mana está prestes a chegar a 0, mas ele se aproxima das bestas humanoides e usa sua habilidade Berserk para finalizá-las. Ele consegue subir de nível, e seu MP é totalmente restaurado, mas há 2 gigantes monstros que começam a persegui-lo, e ele percebe que suas habilidades não funcionarão neles, pensando que precisa mantê-los em seu campo de visão para que o afetem. Então ele usa Sly como um decoy, enquanto aparece atrás deles e os paralisa antes de usar sua habilidade Berserk para eliminá-los. Incontáveis monstros bloqueiam seu caminho, então ele os ataca com suas habilidades, mas um deles colide com Sly, e ele cai enquanto os monstros o cercam, mas ele continua usando suas habilidades e consegue eliminá-los, enquanto sobe de nível várias vezes. Vemos Kabato pensando em Mamori, achando que poderia tê-lo salvado, mas estava com muito medo de fazer algo. Eve a vê, se perguntando o que uma humana está fazendo na floresta, e percebe que Kabato a lembra de Liz, mas ela é atacada de repente por uma garota chamada Itsuki, que usa sua eletricidade para paralisar Eve. Ela pensa que Eve está tentando matar Kabato, então se prepara para enfrentá-la. Enquanto Eve percebe que ambas são heroínas de outro mundo, ela não consegue falar por causa da eletricidade, e Itsuki continua a atacá-la. Mas antes que consiga dar o golpe final, sua irmã Ijiri a interrompe, dizendo que Eve é diferente dos outros monstros. Ela pode perceber que Eve é mais inteligente, e pede desculpas por sua irmã. Se perguntando se sua garganta foi afetada pelo ataque, ela as apresenta como heroínas de outro mundo, e Eve menciona que está procurando seu mestre. Ijiri pensa que seu mestre deve ser forte se sobreviveu ao ataque, e Eve lhe diz que sua força não pode nem ser medida. Então Ijiri o acha interessante, mas deixa que ela vá. Enquanto isso, vemos Mamori derrotando os monstros, enquanto uma criatura gigante aparece, mas ele consegue colocá-la para dormir e eliminá-la. Ele nota que ainda tem bastante mana, mas Pigamaru está chegando ao seu limite. Vemos que ele foi ferido na queda anterior, e ele detecta que ainda há um monstro humanoide restante, mas parece estar fora de seu alcance. De repente, ele parte para cima dele, mas antes que consiga paralisá-lo, ele lança uma esfera que começa a disparar lasers contra ele. Ele é atingido por uma das explosões. Sly também é atingido, fazendo cair. Ele sabe que está em apuros, mas pede um favor a Pigamaru. O monstro lança outra esfera, que começa a disparar lasers, e a área é coberta de poeira. Ele percebe de repente o capacete de Mamori, e vê Sly atrás dele, mas Mamori de repente voa de cima e o paralisa. Finalizando com seu Berserk, ele revela que pediu a Pigamaru para usar seu capacete como distração. Enquanto Sly o impulsionava para o céu, ele sobe de nível após a morte do monstro, e sua paralisia desbloqueia um novo nível. Sly retorna à sua forma menor, e Mamori agradece a eles por toda a ajuda. De repente, aparece um lobo que salta em sua direção, mas ele o salva a tempo. Ela os carrega enquanto voltam, e menciona seu encontro com as garotas, mas Mamori fica feliz por ela não ter mencionado seu nome, porque acha que os outros heróis se tornarão obstáculos para ele se vingar de vícios. Eles conseguem voltar para os outros, e Liz fica feliz que estão seguros. Sarah cuida de Mamori, e ele decide vigiá-los durante a noite. Mamori sabe que está inquieto demais para dormir, então Sarah lhe oferece seu colo. Ela diz que ele não precisa guardar tudo para si, porque sabe que ele tem agido como se pudesse lidar com tudo desde que entraram na morada do demônio, para que não se preocupasse nem mesmo com Liz, mas ela se preocupa com ele. Então ele lhe diz para apoiá-lo para que ela não precise se preocupar, e ela jura protegê-lo, prometendo ajudá-lo de qualquer maneira. Mamori acaba adormecendo. Enquanto Sarah o coloca no chão, ela tropeça e cai em cima dele. Ela pensa em beijá-lo, mas se afasta a tempo. Enquanto isso,
Kabano agradece a Itsuki e Jiri por salvá-la. Mas Itsuki se pergunta por que ela faz parte do grupo de Asahi, pensando que isso não combina com ela, mas vemos quando Asahi veio recrutá-la, ela ficou intimidada em se juntar, mas ficou porque acha que Asahi pode ajudá-la. Ayaka no futuro, vemos Mamori e os outros continuarem a viagem, mas Sara lhe diz que há algo que ela gostaria de confessar a ele um dia, ela percebe que o ama, mas espera ter coragem para contar isso. Eles entram no território da bruxa, e um gigantesco golem começa a se formar, mas Mamori o paralisa, e Eve se pergunta se deve destruí-lo. Mas Mamori decide liderar o golem para não fazer inimigos com a bruxa. Eles seguem mais fundo na área e encontram uma cabana, então eles verificam o interior. E Eve encontra um caminho escondido. Eles descobrem golems minerando subterraneamente e chegam a uma porta, que requer uma enorme quantidade de mana para ser aberta, mas Mamori confia em seu nível de mana, e eles conseguem abri-la. Enquanto isso, Kabato consegue voltar para os outros, e Asahi fica feliz em vê-la. Ayaka também fica aliviada por ela estar a salvo. E Jiri revela que havia assassinos mirando os estudantes. Ela sabe que Ayaka teria perdido o controle se Kabato tivesse morrido, mas acha que isso teria tornado as coisas entediantes. Vemos Vícios recebendo notícias sobre os movimentos do exército do Imperador Demônio e ela convoca os heróis a retornarem, se perguntando se eles se tornaram mais fortes após vivenciarem a perda. Mamori e os outros encontram um espaço completamente diferente através da porta, e a bruxa de Tabu aparece diante deles, apresentando-se como Ayaka. Mamori sabe que é sua chance de decifrar seu pergaminho, pensando que finalmente poderá se vingar de Vícios. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.